Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler todo o capítulo 16, são 36 versículos, e eu quero lhe pedir que mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós analisemos o que está colocado neste texto, tendo por tema o seguinte: as lições do maná. Êxodo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararão os que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã um pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois Ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído, sobre a face do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: colhei dele cada um conforme o que puder comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o homer, em algumas traduções está gomer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e, vindo o calor,
se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 hómeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele lhes disse: isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, dele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro, e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: encherás um homer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do tabernáculo para ser guardado. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte do efa. Deus fala-nos através da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. O episódio do Êxodo é encontrado em alguns relatos, sobretudo aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, no livro de Números, capítulo 11, e também no Salmo de número 78. Nós estamos aqui nesse texto, que tem um relato voltado mais para a atitude do povo, e o texto de Números capítulo 11, põe luz sobre o sentimento do coração de Moisés, diante de tanta murmuração. Em Números nós observamos o sentimento de pesar do coração de Moisés, porque o povo reclamava: por que que você nos tirou lá do Egito? E lá no texto de Números, é interessante que Moisés sentiu tão pesado o seu cargo, sentiu tão pesado a sua tarefa, que ele chegou a pedir a Deus para morrer. O êxodo dos judeus foi a maior movimentação migratória da história da humanidade. Não há na história da humanidade nenhum movimento humano que se compare ao êxodo do povo de Israel, por pelo menos 2 razões. Em primeiro lugar, pela quantidade de pessoas, porque no livro de Números, no capítulo 11, e versículo 21, nós somos informados que ali foram contabilizados os homens de pé, isto é, homens que poderiam andar e que poderiam guerrear. E lá no texto de Números capítulo 11, somos informados da quantidade de 600.000 homens. Agora pense comigo, se acrescentarmos mulheres, crianças, doentes,
e idosos, nós podemos chegar a um quantitativo em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Não há na história da humanidade nenhuma movimentação migratória, nenhum deslocamento humano com tantas pessoas como foi o êxodo do povo de Israel. Mas há uma segunda característica que faz com que este movimento seja espetacular, foi a sua duração. Porque aqui no texto, no verso 35, nós aprendemos que este êxodo levou 40 anos. Meus irmãos, isto por si só já é um milagre. Seria mais ou menos nós pegarmos aí 350 vezes a população de Barra do Piraí, ou até mais, levar esse povo para um deserto. Agora imagine a logística de termos 3 milhões de pessoas, a logística para o alimento, a logística para a higiene. Lá em um outro texto, por exemplo, nós aprendemos a orientação de que para fazerem as necessidades, eles deveriam se afastar da cidade, cavar um buraco, e ali faziam as necessidades e cobrirem com terra. Uma visão de higiene. Você consegue imaginar 2 a 3 milhões de pessoas no deserto? Como é que se daria comida para toda essa gente? E o povo começou a reclamar de Moisés, conforme nós aprendemos aqui no texto. Começaram a pensar, lá no Egito, diz o verso de número 3, nós estávamos juntos da nossa panela de carne, nós comíamos pão até nos fartar, e agora estavam ali no deserto, pensando como é que vai ser. Gente, o êxodo é um extraordinário e incomparável milagre. Você consegue imaginar isso? Quando a gente faz aqui um retiro da igreja, a gente pensa na questão da alimentação, dá uma dor de cabeça tremenda. Agora pensa, 2 a 3 milhões de pessoas no deserto. O povo começa a reclamar, a pensar na carne. Aí o Senhor Deus fica indignado e diz assim: eu vou dar carne para vocês até que vocês se fartem. E lá no texto paralelo de Números capítulo 11, diz que o Senhor mandou codornizes e eles comeram até estarem fartos de tanta carne. Mas aqui o Senhor dá o alimento chamado maná. Você sabe o que é que significa a palavra maná? Maná significa, que é isso? Que está no verso 15, que é descrito como um alimento que tinha o sabor do mel, está no versículo de número 31. No livro de Números, é descrito como bolos amassados com azeite. No Salmo 78, nos versículos 24 e 25, o maná é chamado de cereal do céu e pão dos anjos. Cereal do céu, pão dos anjos. Tem um detalhe interessante que eu quero destacar. Você sabe por quantos anos eles comeram pão do céu, cereal do céu e pão dos anjos? 40 anos. E não enjoaram. Você sabe por quê? Porque a dieta divina não enjoa. A bênção de Deus não enjoa. Está aqui. Por 40 anos, verso 35, comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Aí eu fico pensando, você, meu irmão querido, que come a carne do almoço, aí a esposa deixa para janta. Aí você diz assim, mas outra vez? Na verdade, a expressão que aparece aqui, que dá nome ao maná, que é isso,
pode ser traduzida também como presente. Que presente é este? Foi o presente do maná, cereal do céu, pão dos anjos, bolos de mel. Era isso que era o maná. Quando o orvalho que estava lá caía sobre a terra, a umidade que estava sobre a erva, a terra evaporava, e então brotava como uma lâmina suave, aquelas pequenas porções que eram chamadas como semente de coentro, que tinham a cor do bdélio, e que eram utilizadas, amassadas no pilão, com os quais faziam bolos, faziam pão, e alimentavam a si e a sua família por 40 anos. Como disse, como os judeus não sabiam que nome dar a essa substância, eles disseram: o que é isso? Está aí no verso 15. Ou seja, é um presente de Deus. Antes de analisarmos aqui algumas lições do maná, eu quero dizer, irmãos, que, voltando um pouquinho ao início da minha fala, que a murmuração contra Moisés e Arão crescia. O povo sentia saudade do Egito, sentia saudade da carne que comia e do pão que tinham a fartar. Lá em Números 11, 5, diz que eles sentiam saudade dos peixes, que comiam de graça. Sentiam saudade dos pepinos, dos melões, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e de tantas outras coisas. Eles pensavam nos temperos do Egito e se esqueceram da escravidão do Egito. Enquanto eu analisava esse detalhe, eu fiquei pensando numa frase que vem da história, chamada o seguinte: pão e circo. Você já ouviu isso? Pão e circo. Essa expressão, pão e circo, que reflete a realidade de pessoas que são movidas pelo estômago. Ela surgiu no ano 27 a.C., quando o imperador Otávio Augusto foi o primeiro imperador romano. E ele ficou conhecido por apaziguar a sociedade em um momento de crise, de mudanças. Sabe o que é que ele fazia? Uma das políticas públicas adotadas por ele foi a de distribuir pão para os pobres que estavam na rua, além de lhes dar um trabalho no espetáculo circense do Coliseu. Essa política ainda hoje é usada. Em momentos de crise, dá pão de graça. A pessoa não precisa trabalhar, ela vai ter o alimento de graça. É uma estratégia, irmãos, que gerou essa expressão pão e circo. Uma expressão que vem do Império Romano. E aqui eu aprendo, irmãos, que muitas pessoas são movidas pelo estômago. São movidas pelo estômago. Lá no capítulo 11 de Números, no texto paralelo, nós encontramos um princípio de liderança muito interessante. Aliás, eu quero ler esse texto, nesse estudo bíblico, antes de entrarmos propriamente nos itens do título da mensagem, que é o seguinte, né? A bênção do maná. Venha comigo em Números capítulo 11. Encontraram aí em Números capítulo 11? O povo murmurava. Moisés disse assim, verso 14, verso 13: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. E Moisés diz, eu sozinho não posso levar a todo este povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Consideradas as devidas proporções,
Você sabe que às vezes eu me sinto assim, como Moisés? Olha para mim. Você não tem ideia do que é liderar uma comunidade desse tamanho. Não tem ideia. E nem vai ter. Você não tem ideia. E eu fico pensando, se eu, liderando uma pequena comunidade, sinto o fardo, imagine Moisés liderando 2 a 3 milhões de pessoas. Foi algo tão dramático que ele disse, olha, Deus, se a coisa é assim, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe vir a minha própria ruína, mata-me de uma vez. Talvez fosse aqui uma expressão de depressão. E enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando, às vezes na igreja a gente é muito criticado. Muito. E eu fiquei pensando comigo lá no meu gabinete ontem. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria coisas que fiz. Eu não diria coisas que disse. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria coisas que eu não fiz. Eu diria coisas que eu não disse. Mas o que me leva à conclusão dessas verdades foi exatamente ter passado por essas situações, que geraram uma coisa que se chama experiência. Entende? E no verso 16, o Senhor Deus estabelece um princípio que não caducou. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos e oficiais do povo, tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Se você acompanhou o estudo sobre o Espírito Santo, você entendeu o que está sendo dito aqui. Eu não posso passar batido sem trazer essa palavra a essa igreja. Que tal se você se tornasse um desses 70? Que tal se você, meu irmão, você, minha irmã, se tornasse um desses 70? Está entendendo o que eu estou falando? Qual a posição que você assume de estar com aqueles que murmuram o tempo todo? Que se tornam críticos nocivos, perversos, porque a crítica positiva é uma coisa, a crítica negativa é outra. A negativa é aquela que só vê defeito. Aquela positiva é que vê a falha e apresenta a solução. Entende? Qual tem sido a sua posição? De um mero assistente de culto, um recebedor de alimento, um desfrutador do pão, como quem entra num restaurante, ou alguém que faz parte da luta. Quantos estão me entendendo? Voltemos ao texto de Êxodo. Então o Senhor Deus inaugura o maná. É aqui que brota esse alimento. O maná. O que é isso? Presente. E há algumas lições que nós podemos aprender com o maná. Que nós podemos aprender com o maná. Meus irmãos, Israel foi tirado do Egito. E o curso foi prolongado
40 anos para um percurso que poderia durar 11 dias. Você sabe por que é que um percurso de 11 dias levou 40 anos? Por causa da rebeldia do povo. Muitas vezes na nossa vida é assim. O indivíduo precisa rodar. Se você olhar o percurso no mapa, você vai ver que é um percurso de zigue-zague, vai e volta, por causa da rebeldia. Mas o deserto, aquele curso prolongado, se tornou também um treinamento para que aquele povo se tornasse apto à terra prometida. Geograficamente, Canaã só poderia ser alcançada através do deserto. E assim o deserto era o cenário necessário de educação do povo de Israel. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós precisamos do deserto. Naturalmente, o deserto produzia apenas uma escassa substância para alguns milhares de nômades. Como seria possível sustentar 2 milhões ou 3 milhões de almas no deserto? Não havia outra resposta senão um milagre. O maná é um milagre. É um milagre. Milagre que aconteceu no deserto. Quais são então as lições, irmãos, que nós podemos aprender com o maná? São 32 lições. Nada disso, gente. São apenas 5 lições. Primeiro lugar, o maná ensina a provisão de Deus. No verso 4 diz assim: o povo começa a murmurar, começa a reclamar, o povo tinha preocupação, e o Senhor disse a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. Nós temos preocupação, Deus tem provisão. O milagre do maná e o aparecimento oportuno das codornizes, na hora anunciada, mostraram suficientemente que o próprio Deus, que nos tem sob sua responsabilidade e zela por nós. Nós temos preocupação, Ele tem a provisão. Não tinham entendido o processo de manifestações sobrenaturais para saírem do Egito. As pragas, a água se tornando em sangue, tantas manifestações, praga de gafanhotos, morte dos primogênitos. Na verdade, aquelas manifestações visavam construir, tanto no coração de Faraó, mas principalmente no coração do povo de Deus, de que o Senhor é quem estava à frente deles, cuidando deles. E não obstante tudo isto, quando atravessam o mar, porque no capítulo 14 fala da travessia do mar, passaram a pé enxuto. Imagine ter essa memória de atravessar o mar a pé enxuto, não foi pisando em lama. A minha Bíblia diz aqui, meus irmãos, que eles passaram com o mar em seco, capítulo 14, verso 22. Não foi pisando lá em um lamaçalzinho, não, é levantando poeira. Que milagre! Mas parece que a memória deles, como a nossa, é memória curta para os milagres de Deus. Então, irmãos, o maná ensina a provisão de Deus.
As codornizes não acompanharam o cardápio do povo de Israel por todo o tempo. Mas mesmo elas eram consideradas pelos nativos como uma iguaria. O maná, 40 anos. As codornizes não. O pão dos anjos. Cereal do céu. Eu penso nesse texto aqui da travessia do Mar Vermelho, que está no capítulo 14. Você pode ver aí na sua Bíblia. Verso 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Eu fico pensando, que coisa fascinante, andar e ter aquele paredão de água. Então o maná representa a provisão de Deus, ensina a provisão de Deus. Segundo lugar, o maná ensina também a dependência diária de Deus. Nos versos de número 19 a 21, a orientação dada pelo Senhor a Moisés, e através dele para o povo, era uma orientação muito clara, dizendo que cada um deveria colher, ninguém deveria colher o suficiente para o dia seguinte, a não ser no sexto dia. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, verso 20, antes alguns deixaram dele para o dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Criou bicho, cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e, vindo o calor, se derretia. Por que é que o Senhor Deus disse: vocês vão colher maná para um dia? Para um dia. O equivalente mais ou menos a 2 litros por pessoa. Para um dia. Não pode ser para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira. Sabe por quê? Porque o maná nos ensina a dependência diária de Deus. Quando eles mediram com Homer, verso 18, cerca de 2 litros, ao retornarem para as suas tendas com o maná que haviam coletado, os israelitas experimentaram o resultado maravilhoso que apareceu, pois independentemente da quantidade realmente coletada por qualquer um, o resultado da medição mostrou exatamente tantos homens quantas pessoas havia na família. Assim, aquele que havia juntado muito descobriu que não tinha nada a mais. E aquele que havia juntado pouco descobriu que não tinha falta. O milagre acontecia na medida. Você entendeu isso? E quem fazia diferente, via o maná criar bicho. O maná ensina a dependência diária de Deus. Não é depender de Deus por um momento, para uma situação, para uma circunstância. É depender de Deus permanentemente. Você depende de Deus, ou depende da situação política, ou depende do seu patrão, ou depende do seu chefe. De quem você depende? E o maná ensina isso. Dependência diária de Deus. Terceiro lugar, estão comigo até aqui, irmãos? Você sabe qual é a terceira lição do maná? O maná ensina a fidelidade de Deus. No verso 19, que ninguém deixe nada para amanhã. Moisés, divinamente instruído, alertou o povo de que não deveriam armazenar nada de seu maná para ser comido no dia seguinte. Deus queria que confiassem suas necessidades futuras a Ele, e não se preocupassem com o amanhã. Alguns deles, no entanto, foram
desobedientes. E o resultado foi trágico. Por 40 anos, irmãos, o povo foi alimentado com maná do céu. Você sabe quando é que o maná cessou? Josué capítulo 5, verso 12. No dia imediato, depois que entraram na terra prometida, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Que coisa magnífica! 40 anos maná, não enjoavam, porque era pão dos anjos. A gente não tem nem noção do que é pão dos anjos, né? Mas deve ser muito bom. E eu acredito que não engorda. Pão do céu, pão dos anjos, cereal do céu. 40 anos. Entram na terra prometida. No dia seguinte, não tem mais maná. Que lição! O maná ensina a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Você experimenta isso na sua vida? Ou a sua vida é conduzida por suas preocupações? Guarde a frase que ele disse aqui: nós temos a preocupação, Deus tem a provisão. Então o maná ensina a fidelidade de Deus. Quarto e penúltimo lugar. O maná ensina a obediência a Deus. Era porção diária. E para pegarem a porção diária, como orientado específica e claramente pelo Senhor através de Moisés, o povo precisava obedecer. A escassez do deserto pode ter feito alguns duvidarem. E assim, recolheram mais do que o ordenado, e quem assim o fez, viu o maná dar bicho. Qual foi o único dia que o maná não deu bicho? Foi quando colheu na sexta para comerem no sábado. Então não dava bicho. Meus irmãos, isso não quer dizer que na nossa vida nós não possamos ser previdentes. Mas quando o motivo, preste bem atenção nisso, quando o motivo para acumular é a desconfiança nas promessas de Deus, então nós estamos pecando. Repito, nada errado você ser previdente, você administrar suas finanças para a velhice. Há pessoas que não pensam na velhice, gastam o que não têm, compram o que não precisam para pagar com o que não têm. São movidos por aquilo que elas acham que os outros estão pensando, se endividam, não conseguem ser fiéis a Deus no dízimo, que é um privilégio. Ser dizimista, irmão, não é fazer favor para Deus, é um privilégio. Não conseguem ofertar, não são generosos, porque têm uma visão movida, engessada, escravizada pelo ter. Não sabem do binômio que deve ser conquistar e repartir. Deus nos ordena a não ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comeremos, ou pelo que beberemos, ou pelo que vestiremos. Mateus 6:31. E ele diz no verso 33, o Senhor Jesus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi viveu isso.
Eu gosto da experiência de Davi. A Bíblia não oculta a sua fraqueza moral, pecado de adultério, acrescido de homicídio. Davi arrastou para o resto da vida as consequências das escolhas erradas que ele fez, mas ele se arrependeu. E lá no Salmo 51 é dito por Davi: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas é este mesmo Davi, que já na sua idade avançada, no Salmo 37, verso 25, diz assim: eu fui jovem, mas agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Às vezes aparece aqui na igreja, aparecem pessoas pedintes, e é interessante que às vezes chega alguém e diz assim: quero falar com o pastor. Aí vem. Aí eu começo a conversar, não, porque eu sou crente. É crente. Aí começa a contar uma vida de mendicância, de miséria. Aí depois de ouvir o camarada, e algumas vezes assim: meu amigo, você não é crente, porque se fosse, você não estaria nessa vida miserável. Aí o camarada leva até um susto, porque é na lata, né? Porque eu sou crente. É aquele argumento para pedir dinheiro. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que é isso? Não quer dizer que você vai ter sempre fartura. Pode ser que você não vai ter sempre carne na sua mesa, mas vai ter ovo. E mais, o justo abençoa a sua descendência. Você que me ouve aqui, quer abençoar seus filhos, seus netos, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Se nós acumulamos desconfiança dessas palavras graciosas, não acreditando que Deus nos suprirá, e pensando em assegurar o futuro da esposa ou do filho, ou de ambos, por nossas próprias acumulações, estamos provocando Deus, que pode reduzir nossas acumulações a nada. As riquezas, por mais investidas que sejam, podem fazer asas e desaparecer, se a bênção de Deus não repousar sobre o seu possuidor. Você entendeu? Quinto lugar, estão entendendo, irmãos? As lições do maná? O que é o maná? O que é isso? Um presente. Presente. Mas a quinta verdade, quinta lição que eu quero destacar. O maná ensina o amor de Deus. Há um princípio hermenêutico que deve ser utilizado quando a gente estuda a Bíblia. Sobretudo quando a gente lê o Antigo Testamento. É ler o Antigo Testamento através da lente de Cristo. Você quer ver o que é que Jesus fala sobre o maná? O maná constituiu quase que o único alimento dos israelitas até entrarem na terra de Canaã. Agora o Senhor Jesus Cristo, depois que Ele faz a multiplicação dos pães, João capítulo 6, vem comigo nesse texto, eu já estou terminando. Olha que coisa extraordinária. Aquele episódio do deserto, os 40 anos do deserto, apontavam para o fato maior. E lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6,
Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E no verso 31, é dito assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, olha a leitura que o Senhor Jesus Cristo faz do episódio do maná. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sabe o que eu aprendo? Assim como o maná alimentou o povo no deserto, Jesus é aquele que alimenta a nossa alma. Cristo é o alimento da nossa alma durante toda a nossa peregrinação, até o dia em que entrarmos na Canaã celestial. Os israelitas estavam em perigo de perecer por falta de comida. Eles murmuraram, e Deus lhes deu maná. O mundo estava perecendo por falta de alimento espiritual. E Deus ouviu o gemido e deu seu Filho Jesus. Cristo veio ao mundo, não apenas para ensiná-lo e redimi-lo, mas para ser o seu alimento espiritual. Ele nos alimenta. Jesus é o maná de Deus, e o maná ensina o amor de Deus. Eu finalizo dizendo o seguinte, irmãos: o maná ficou na memória do povo de Deus no passado, sendo um dos objetos preservados na Arca da Aliança. Em Hebreus capítulo 9, versos 3 e 4, nós encontramos assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se achava no Santo dos Santos, e que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor. E o que é que havia dentro da arca? Em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. A memória do povo de Deus foi marcada com o maná que foi colocado na Arca da Aliança. Por fim, eu encerro a minha fala com o que está dito em Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Lições do maná. Recapitulando, o maná ensina a provisão de Deus. Em segundo lugar, o maná ensina dependência de Deus. Em terceiro lugar, o maná ensina fidelidade de Deus. Em quarto lugar, o maná ensina a obediência a Deus. E por fim, o maná ensina o amor de Deus. Você entendeu?
Vamos ficar em pé? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio de nos reunirmos nesta manhã, podendo estudar a Tua Palavra, aprendendo com as lições que emanam do maná, o maná que o Senhor deu ao Teu povo no deserto. Quantas pessoas no deserto com escassez de alimento, mas por 40 anos ninguém morreu de fome, porque o Senhor supriu o Teu povo. Pai, ajuda-nos para que não sejamos como o povo de Israel, que murmurou, que reclamou, que se rebelou contra Deus, mas que sejamos pessoas que têm um coração grato, que têm um coração generoso, que têm um coração reconhecido. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o maná ensina. Ensina acima de tudo que Jesus é o pão da vida. Assim como o maná alimentou o povo no deserto, Jesus é aquele que nos alimenta. Assim como o maná foi o alimento que salvou da fome aquela multidão por 40 anos, Jesus é aquele que satisfaz a nossa alma.